Então, no outro vídeo, a gente falou um pouco sobre os mecanismos de resposta inflamatória, principalmente no processo de inflamação aguda. Mas e se o nosso organismo não conseguir remover o agente agressor e ele não conseguir resolver o problema com neutrófilos e eosinófilos e macrófagos? O que acontece? A gente deixa lá, a gente esquece, a gente, sei lá, desiste e vai dormir, tipo, depois do 8º vídeo do EAD? Talvez, mas não. O nosso organismo, ele vai tentar resolver esse problema. Então, quando o estímulo, quando o agente agressor, ele permanece além do que o normal, do que o que ele deveria, a meia-vida desses mediadores inflamatórios ou do processo inflamatório agudo em si, a gente começa a tentar uma resposta inflamatória mais específica. Então, imaginem que durante a reação aguda é uma coisa mais explosiva, uma coisa mais tipo super-herói destruindo tudo e passando, levando a cidade inteira e as 32 velhinhas e destruindo o carro e destruindo tudo para conseguir resolver um problema. E quando a gente tem que resolver um problema mais específico, uma coisa que tá um pouquinho mais complicada de resolver, a gente manda, por exemplo, um espião. A gente vai mandar um agente que vai ser bem direcionado, tipo um 007, que apesar de causar alguns problemas às vezes muito grandes, ele vai direto naquele alvo. Então, o que a gente faz é chamar uma resposta inflamatória mais específica, mais especializada, que são, por exemplo, os linfócitos, que são células mais predominantes na inflamação crônica. Os linfócitos, eles são células que têm memória. Então, eles conseguem reconhecer antígenos tanto do próprio organismo, quanto antígenos exógenos. Eles conseguem diferenciar esses dois. Então, tudo isso é controlado, lembra da imunologia? Pelos processos de tolerância central e periférica, que selecionam os linfócitos que têm capacidade de atuar bem, de reconhecer os antígenos exógenos e atacar esses antígenos, e excluir e eliminar linfócitos que reconhecem ou o próprio tecido ou o antígeno próprio como exógeno e ataca, ou que não consegue reconhecer ninguém. Então, esses mecanismos de tolerância central e periférica selecionam esses linfócitos e colocam para trabalhar linfócitos que estão muito bem resolvidos na vida, que já fizeram terapia, que estão tudo ok, eles conseguem enxergar as coisas como elas são. E aí, nesse processo de identificar o alvo e de conseguir coordenar uma resposta inflamatória mais específica, a gente tem a inflamação crônica. Não só linfócitos, como também macrófagos, né? Monócitos e macrófagos, que são células bem específicas da inflamação crônica. Então, o que acontece? A inflamação crônica, ela vai durar mais tempo e, apesar de ser uma resposta mais específica, ela vai aumentar a quantidade de células naquela região, então é uma resposta inflamatória com maior nível de celularidade, e também isso vai causar um aumento do dano daquele tecido, porque é uma exposição mais prolongada a mediadores inflamatórios, a todas essas células, causando esse dano tecidual. Então, o nosso organismo, ele vai ficar tentando iniciar processos de reparo que vão acabar coexistindo com o processo inflamatório. Mas, normalmente, quando a gente tem esses processos de reparo durante a inflamação crônica, eles são processos mais fibróticos. Eles tentam só resolver o problema do dano tecidual, mas eles não conseguem restaurar
a função daquele tecido, já que esse dano ele é mais cíclico, ele é mais permanente, ele demora mais para ser resolvido. Então, nesses casos de inflamação, a gente não vai ver tanta alteração vascular, a gente não vai ver os sinais cardinais da inflamação, que vocês já devem ter visto ou no roteiro ou nas aulas de patologia geral, que é calor, rubor, tumor, dor e perda de função, mas a gente vai ter algumas alterações mais específicas, como, por exemplo, a fibrose ou uma proliferação de pequenos vasos, a gente vai ter uma angiogênese para tentar fazer com que aquele tecido volte a funcionar de alguma maneira, ou que pelo menos ele volte a um estado mais inerte, não tão danoso. Um outro processo inflamatório crônico que também pode acontecer é a formação de granulomas, que ocorrem principalmente quando o organismo ele tenta se organizar para remover um agente agressor mais difícil de resolver. Então, nessa tentativa de conter um agente agressor difícil de eliminar, como por exemplo na tuberculose, os macrófagos e linfócitos T residentes dessa área infectada vão começar a secretar citocinas e quimiocinas que sejam capazes de destruir o Mycobacterium tuberculosis, tanto pela iniciação de reações com efeito bactericida, como pelo recrutamento e ativação de macrófagos, que, para conseguir fagocitar o bacilo da tuberculose, se fundem em uma célula gigante multinucleada. Além dessas células gigantes, os macrófagos também sofrem maturação para se tornarem células epitelioides, que vão acabar ocupando a porção central desse granuloma. E no caso da tuberculose, vão circundar uma área de necrose caseosa. Então, finalmente, na periferia desse granuloma, a gente vai conseguir observar linfócitos T, que são parte dessa resposta de hipersensibilidade tardia e estão ali para modular a atividade dos macrófagos. Então é isso. Era o que eu queria falar sobre inflamação aguda e crônica, e eu espero vocês no próximo módulo.